Celular game! Simplesmente o assunto que eu mais falo aqui no canal. Vocês simplesmente adoram. Eu cresci aqui no YouTube em parte falando sobre isso. Mas tem um ponto muito interessante que sempre que eu falo de celulares potentes pra jogar, sempre tem um Zé Ruelinha nos comentários escrevendo S24 Ultra é o melhor. E realmente eu não nego que é um celular excelente. Inclusive eu tô usando ele pra gravar esse vídeo. Mas será, senhoras e senhores, que ele é o melhor que a gente tem pra comprar hoje em dia? E é claro que não! E é por isso que no vídeo de hoje eu recebi o melhor celular gamer pra você comprar hoje em dia, que além de ser lindo, traz uma tela maravilhosa, câmeras que inclusive eu me surpreendi, e o principal, traz um dos Snapdragons mais potentes do mercado. E além de gamer, obviamente, tem LED. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo! Unboxing dessa nave. De cara a gente tem essa caixa que é simplesmente absurda. Bom, assim que a gente abre de cara a gente já se depara com essa caixinha. É aquela caixinha padrão que vem os manuais. Vem também o papel da garantia. E também vem uma capinha de acrílico, que sendo honesto tá mais pra um revestimento, que ela só cobre a parte de trás. Depois na parte de baixo, obviamente a gente tem um cabo e um carregador enorme de já 80 watts. E um negócio bem interessante que eu gosto bastante do Red Magic é que ela sempre coloca esse estilo de anime das antigas. E é claro, o nosso queridíssimo celular. E agora é só tirar o plástico e ser feliz. Bom, então vamos começar falando dos pontos principais desse celular, que é com relação a construção e design, que na moral é absurdo. Já começando que ele traz esse design que na minha opinião é um dos celulares mais bonitos e na minha opinião dos gamers é o celular mais bonito que eu já recebi. Inclusive na minha opinião, comenta aí o que vocês acham, mas na minha opinião a Red Magic faz os celulares gamers mais fodas do mercado no quesito design. Na moral, todos os celulares vêm com essa mesma pegada que é basicamente mostrando os componentes internos e eles trazem meio que essa película de plástico aqui atrás. Parece uma mistura de plástico e resina, não sei. Além disso, as laterais obviamente são feitas em metais e não só isso, como um bom Red Magic, ele vem sempre com 3 botões. Na verdade, ele vem com um botão de volume, o botão de ligar e um botão extra que é o modo gamer do celular. Resumindo, ele entra numa interface e basicamente ele fica um pouco mais otimizado para jogos. Não só isso, como nas laterais ele parece ter 2 botões extras, mas na verdade isso é com relação ao resfriamento dele, são saídas de ventilação. Ele, além de ser um celular muito bem feito, ele é simplesmente gigantesco. Inclusive, comentei se vocês também partiram dessa mesma opinião, mas ele não parece uma versão do S24 Ultra, tipo, Cyborg, tipo, tem como se fosse as 3 câmeras, só que ele é todo modificado e tunado, sei lá, eu achei muito foda. Já outro ponto que a Red Magic melhorou bastante também foi com relação ao áudio. Ele traz 2 alto-falantes, um aqui na lateral e outro aqui nessa outra, e basicamente eles também vêm com um certificado de DTS, que resumindo, melhora a sincronia entre o áudio. E na moral, realmente o áudio dele é muito bom, principalmente pra jogos, que é o ponto principal dele. Cara, eu tava jogando e é simplesmente absurdo. Ele é um áudio extremamente detalhado, alto para um caralho, e é muito bom, cara. Eu tava jogando Genshin Impact, que é um jogo de mapa aberto, e você tem sons de diversos lugares, e ele é muito detalhado na direção do áudio. Não só isso, ele também vem com 3 microfones, então, por exemplo, se você quiser jogar um Fortnite, um PUBG, ele melhora muito no quesito de comunicação, e como um bom e velho celular gamer, ele obviamente tem entrada P2, que inclusive já vou até fazer uma recomendação, quando você for comprar esse celular aqui, já aproveita e compra um fone da KZ, dos mais baratinhos, é um dos que eu mais recomendo. Ele tem uma qualidade de áudio simplesmente absurda e é muito detalhado. Porém, se você tem um pouquinho mais de dinheiro para investir em fone com fio, cara, vai para um modelo chamado True Fear Zero. O meu amigo comprou esses dias, inclusive eu testei e fiz review dele aqui no canal, e pra jogo é muito bom, ele é muito detalhado e eu recomendo, eu não vou lembrar a cor, mas se não me engano é o vermelho, que ele tem um agudo um pouco melhor, então pra jogos, principalmente pra jogos de tiro, vai te dar uma sonoridade infinitamente melhor. Outro ponto também bem interessante dele é com relação à bateria, isso porque diferente da maioria dos celulares, ao invés de 5.000 mAh, ele já vem equipado com uma bateria de 6.500 mAh. Não só isso, um outro ponto que ele se destaca, principalmente em alguns modelos da concorrência, ele carrega em 80 watts, enquanto o S24 Ultra carrega até no máximo em 45 e o senhor iPhone carrega em 29. Mas não só isso, o ponto mais absurdo dele é com relação ao consumo dessa bateria. Isso porque se você tiver um uso médio moderado aí, a bateria dele dura uma média aí de 56 fucking horas. Obviamente esse consumo vai variar muito dependendo do seu uso. Se você tiver, como eu falei, um uso moderado, ele não vai consumir muito. Inclusive, se você deixar essa ventoinha desligada, ela também economiza um pouco da bateria. Mas se você tiver um uso mais agressivo, como por exemplo, jogar, obviamente ele vai ter um consumo um pouquinho mais alto. Mas ainda assim, a bateria dele é maravilhosa, dura muito tempo e um ponto muito positivo, que inclusive eu sofri pra gravar este vídeo, porque está um calor infernal, é que ele não é um celular que esquenta muito. E eu já vou explicar isso melhor. Mas cara, isso é maravilhoso pra jogar.
Já um outro ponto que, como eu falei no começo do vídeo, ele me surpreendeu muito foi com relação às câmeras desse celular. Isso porque a maioria dos celulares gamers que eu testei, definitivamente o ponto forte deles não era a câmera, e sim potência. Mas esse cara aqui, a conversa é um pouco diferente. Bom, quando você olha pra frente dele, nitidamente você não percebe nenhuma câmera. Isso porque a Red Magic tem uma mania de colocar a câmera debaixo da tela. O que, sendo muito honesto, é muito prático na hora de jogar, até porque você tem um ponto a menos pra você esbarrar, mas por outro lado, é uma bosta. A câmera frontal é muito ruim. E a culpa não é pela qualidade em si da câmera, mas pela tecnologia que precisa amadurecer muito pra chegar num ponto de ser minimamente boa. Isso porque, literalmente, a gente tem um display na frente que embaça toda a câmera e não tem como solucionar isso. O que, sendo muito honesto, eu não acho muito útil, porque a câmera frontal acaba ficando um pouco disfuncional. Cara, sério, vocês estão vendo a qualidade, é bem zoada, cara. Fica muito embaçada, qualquer ponto de luz basicamente embaça toda a câmera. Não é boa, mas já a câmera traseira, meu amigo, é muito boa. Principalmente levando em consideração que é um celular gamer e a proposta dele definitivamente não é tirar boas fotos, ele é surreal, cara. Muito bom. Bom, no sensor frontal a gente tem uma câmera de 16 megapixels, enquanto aqui na traseira a gente tem duas de 50 megapixels. Só que um ponto que eu fiquei um pouco pé atrás na hora de pegar esse celular aqui pra testar, principalmente no ponto de câmeras, era a lente de abertura, que é da secundária, que é a ultra wide, também é de 50 megapixels, é de f2.4, enquanto a principal é de f2.2, o que, cara, é uma lente de abertura bem pequena em comparação com outros modelos que a gente tem. A média dos celulares normalmente vem com uma lente de abertura minimamente de f1.8 e tem modelos até que vem com bem menos, cara, de 1.6, tem modelo que eu já vi até com 1.5 polegadas. Mas realmente eu julguei mal porque o pós-processamento dessa câmera e a qualidade é realmente surreal. Ele grava em 8K a 30 fps e em 4K a 60. Na frontal aqui ele grava só em Full HD a 60 fps e grava em Full HD em até 240 fps, ou seja, você consegue fazer um puto slow motion aqui. Mas realmente o ponto principal que ela se destaca é na qualidade em si, cara. Além de ser uma câmera muito boa, ela tem cores muito vivas, inclusive a saturação dela se assemelha muito com as câmeras da Samsung, o que eu particularmente gosto muito, é um ponto muito positivo. Não só isso, a qualidade da imagem é muito boa, inclusive a qualidade da câmera ultra wide eu achei muito boa, o que é raro, até porque é um sensor de 50 megapixels, então realmente ele consegue trazer uma boa imagem. Se você gravar numa boa iluminação, vai conseguir trazer uma imagem muito boa, muito nítida, inclusive até pra você que quer fazer gravações um pouco mais cinematográficas, cara, eu consegui fazer tranquilamente. Inclusive, desculpa, eu vou ter que te acordar, Zé. Eu usei esse Zezinho aqui de base. Usei esse Zezinho aqui, o meu modelo. Mas basicamente eu usei ele pra fazer alguns testes e, cara, realmente a qualidade é muito boa. Além da gravação ser muito boa, ele mantém um bom desfoque. Se você souber trabalhar bem a iluminação, consegue tirar uma imagem maravilhosa e também pra fotos ele é muito bom. Sendo muito honesto, eu não gostei do zoom dessa câmera, fica muito artificial a foto final, mas se você usar a câmera padrão, ele vai conseguir tirar uma foto muito boa. Não só isso, o modo retrato também é maravilhoso. Fica uma imagem muito suave, um desfoque muito suave, não fica muito artificial. E novamente, tudo é questão de você saber trabalhar ângulo e também iluminação, que você vai ter um resultado muito bom com essa câmera, cara. Na moral, eu fiquei chocado. Agora falando de outro ponto muito importante quando a gente fala de celular gamer, que é com relação à tela. E aqui é óbvio, eu não preciso nem falar. Aqui a gente tem uma tela gigantesca que cobre simplesmente toda a frente do celular, inclusive cobrindo até a parte da câmera, porque como eu falei, a câmera fica embaixo da tela. Mas além de uma tela muito boa, aqui a gente tem uma resolução de 6.82 polegadas. É um celular simplesmente gigante. É uma tela AMOLED com 1600 nits, já trazendo 120 Hz de taxa de atualização, trazendo a proteção Gorilla Glass 5, que não é uma das melhores do mercado, mas ainda assim é muito boa, e obviamente trazendo o sensor digital na tela. Mas qual que é o ponto de diferencial dessa tela aqui? Se a gente pegar qualquer smartphone nessa faixa de preço, ele vai trazer mais ou menos essas mesmas configurações, vai trazer uma tela AMOLED, 120 Hz, vai trazer um bom tamanho, obviamente dependendo do modelo, mas o ponto que ele se destaca, principalmente por ser um celular gamer, é simplesmente a resposta ao toque na tela. Isso porque se a gente pegar o S24 Ultra de base, por exemplo, ele tem uma tela de 240 Hz de taxa de resposta, enquanto esse cara aqui tem simplesmente 960. E pode parecer besteira, mas tem muita diferença, e quando a gente coloca um do lado do outro, a gente percebe nitidamente isso. Cara, a tela do Red Magic é absurdamente rápida, cara. Você toca, tipo, ele já sente aqui. É muito rápido. Pra uso no dia a dia, é uma parada que você nem vai perceber direito, mas quando você coloca os dois celulares lado a lado, você percebe muito bem isso, e principalmente em jogos, isso faz uma diferença absurda. E falando em jogos, vamos falar do ponto principal, que é as especificações. Ok, dane-se tudo isso que eu falei, porque ele não é de nada esse celular se a gente não falar das especificações dele. Bom, ele é vendido em 3 versões diferentes. Ele tem a básica, que é de 256 GB de armazenamento, 12 GB de RAM, ou 512 de armazenamento e 12 GB de RAM, ou a versão mais foda, que é essa aqui, que no caso ele vem com 512 GB de armazenamento e 16
16 GB de RAM. Ele tem a mesma quantidade de memória RAM que o meu PC, cara. Isso é muito bizarro. Além disso, a gente tem um ponto principal que, como eu citei quando eu tava falando da construção dele, é com relação ao sistema de resfriamento dele. Isso porque aqui ele utiliza um sistema de resfriamento chamado ICE 3.0, que além de ser muito mais eficiente e bota eficiente nisso, cara, eles também adicionaram como se fosse uma nova pasta térmica, que resumindo, melhora a condução de calor entre o processador e o dissipador e faz com que o celular não esquente muito. E na moral, funcionou muito bem. Além disso, os celulares da Red Magic, eles têm um ponto extra em comparação com outros celulares padrão, que é essa paradinha aqui que você está vendo. Peraí, agora sim. Essa parada aqui. Bom, embora ele pareça ter 3 câmeras, na verdade ele tem 2, e isso aqui na verdade é um cooler. Porque como eu falei no começo do vídeo, ele tem essa partezinha aqui e essa outra partezinha aqui para basicamente dissipar o calor. Isso porque, diferente da maioria dos celulares, ele além de ter um resfriamento passivo, ou seja, se o celular não tem ventoinha, ele além de ter esse sistema, ele também tem um sistema de resfriamento ativo, que no caso é essa ventoinha. E meu irmão, eu testei ele no melhor dia possível, porque hoje tá batendo 30 graus de temperatura. Eu não tô zoando. Será que vai dar pra ver? As minhas costas estão molhadas, cara. Eu juro, eu estou pingando de suor. Cara, tá muito quente, no nível que você não tem ideia. E eu tava gravando ele e simplesmente o meu S23, ele começa a aquecer quando eu tô gravando. Ele tava pelando, enquanto esse aqui que eu tava testando o jogo, ele tava de boa, cara. Tipo, de boa mesmo, não tava nem um pouco quente. E realmente é muito eficiente, de acordo com a própria Red Magic. Esse sistema aqui consegue reduzir aproximadamente 25 graus de temperatura. O que no final das contas a gente consegue extrair uma melhor performance do processador. Inclusive, falando nele, como eu falei no começo do vídeo, ele não traz qualquer processador aqui. Isso porque aqui a gente tem simplesmente um Snapdragon 8 Gen 3. Nossa, que bosta! Vem também no S24 Ultra em qualquer celular de hoje em dia topo de linha. E meu irmão, é aí que você se engana. Isso porque, diferente da maioria, ele não utiliza qualquer tipo de Snapdragon 8 Gen 3. Como tá escrito até aqui mesmo, dá pra ver. Ó, tá escrito Leading Version. Cara, o inglês do pai tá muito ruim. Mas traduzindo seria versão líder. E resumindo a conversa, ele é basicamente o Snapdragon 8 Gen 3 mais recente que a gente tem no mercado e torna ele um dos mais potentes que a gente tem também. E quando eu falo que ele é muito mais potente e até uma melhor opção para jogo e potência do que inclusive o próprio S24 Ultra, é porque realmente ele é muito mais potente em comparação com o S24 Ultra. Para você que não sabe, esses celulares aí da Samsung, eles vêm com o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que é basicamente uma versão exclusiva feita para Samsung. E mesmo já sendo uma versão potente, como eu falei, o Red Magic consegue ser ainda melhor. No geral, os dois processadores são muito semelhantes, eles também são produzidos pela TSMC, mas tem uma leve diferença de velocidade. Enquanto o S24 Ultra tem 3.390 MHz, ele já traz 3.400, embora seja uma diferença bem mínima. Em alguns testes também, como single core, multicore, eles têm uma diferença de 2-3%, mas quando a gente vai para testes como, por exemplo, o AnTuTu, que é um teste de benchmark que basicamente vai avaliar toda a potência bruta do celular, ele chega a ser 20% mais eficiente e melhor. Mas vamos falar dele na potência do jogo. Bom, o jogo que eu mais gosto de testar celulares é simplesmente Genshin Impact, e aqui não tem nem o que falar. Ele consegue rodar o jogo na melhor qualidade possível. Isso que ele talvez seja um dos jogos, se não o jogo mais pesado que a gente tem no mercado atualmente para smart. E cara, ele roda numa tranquilidade absurda, sério. Ele roda que nem uma manteiga, o jogo fica muito bonito, super vivo, ainda mais nessa tela. Fica uma jogabilidade incrível. E aqui uma sugestão para quando você for comprar um celular gamer. Cara, compre um controle junto, porque sério, a experiência fica 10 vezes melhor. Nesse caso eu peguei esse controle aí, que ele simula um controle de console mesmo, e basicamente você tem como se fosse um Switch pra celular. E cara, sério, a jogabilidade fica 10 vezes melhor. Além de você não ter aquela parada de você ficar encostando na tela, então conforme você for jogando, é natural que o celular vai esquentando. Embora eu tenha jogado, se não me engano, 1-2 horas aí testando o celular, e eu não tive nada desse tipo de problema. Ainda assim, evitar o contato com a mão é um ponto a mais para você evitar, tipo, contato de calor. E realmente não tenho o que falar, é uma jogabilidade muito boa. Ele não apresenta absolutamente nenhum travamento, nenhum mesmo. Não tem nenhum gargalo, o jogo roda como uma manteiga, super fluido, maravilhoso de jogar. Como eu falei, se você também colocar o áudio no máximo, cara, fica uma experiência muito boa. E o ponto principal que eu mais gostei é realmente essa mistura dele trazer um desempenho maravilhoso e não esquentar tanto, porque, meu irmão, eu já testei celular gamer que esquentava muito e muitas vezes eu tinha que parar de jogar, não porque ele começava a travar, mas porque ele ficava muito quente. E como eu falei, eu testei ele hoje, tá? Tipo, mano, como eu falei, tá batendo 30 graus de temperatura, tá um inferno. Olha isso aqui, meu irmão, eu estou pingando, velho. Subaqueira feia do caralho. Além disso, senhoras e senhores, além dele rodar seus queridos joguinhos, ele tem uma outra função que é simplesmente muito louca, cara. Ele tem um modo desktop.
cara. Olha isso aqui, velho. Você consegue simplesmente jogar no monitor. Olha que louco isso aqui, cara. Você pode simplesmente conectar um controle. Peraí, eu vou conectar. Bom, enfim, o controle do nada resolveu dar uma bugada, mas se liga nisso aqui, cara. Olha isso, cara. Cara, isso é muito louco. Não me pergunte mais do nada. Ele tá funcionando normal. Não sei se é por conta desse adaptador que eu tô usando. Mas, cara, olha que bagulho louco, velho. Mano, eu tenho literalmente um switch na minha mão. E pra fazer isso, basicamente, eu só precisei de um monitor, um cabo HDMI e esse adaptador aqui, que é um adaptador de USB-C pra várias entradas. Então ele tem várias entradinhas aqui. Então, cara, olha que perfeição que isso aqui fica, velho. Isso aqui é muito louco, velho. E vamos falar de outro ponto também que vocês devem estar muito curiosos, que é com relação ao preço desse cara aqui. Por incrível que pareça, dessas empresas importadas aí, como no caso da Red Magic, ele é um celular que hoje, atualmente, a gente encontra na faixa aí dos seus 7 mil reais. O que, sendo bem honesto, levando em consideração as configurações, o desempenho dele não tá nem um pouco caro. Se a gente pegar, tá mais ou menos a mesma média do S24 Ultra e o ROG Phone, eu não vou nem citar, que é quase 10 mil reais. E sendo muito honesto, pra você que quer extrair o máximo da potência e quer um celular com um extremo custo-benefício que consiga rodar literalmente qualquer jogo e ainda numa experiência maravilhosa e tem funções incríveis, na minha opinião, esse aqui é uma das melhores opções, inclusive até pra você que quer um celular pra, por exemplo, usar como um Switch da vida. Cara, isso aqui vai ser perfeito pra você. Bom, mas comentem aí o que vocês acharam dele. Novamente, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!